Olá pessoal, tudo bem? Gente, todo mundo sabe que o meu canal não começou agora, faz algum tempo. Apesar de eu postar poucos vídeos, mas começou há algum tempo. E eu percebi, assistindo os outros vídeos, que eu cometi alguns erros durante as gravações. Gente, pra quem não sabe, eu tiro as origens, inserções, ações, todas as informações que eu passo no vídeo, eu tiro do livro Anatomia para Colorir, Netter, Anatomia para Colorir. Só que quando eu vou gravar os vídeos, geralmente já tá na cabeça, já foi decorado, então às vezes eu acabo me confundindo com algumas informações e passando errado. Então eu queria corrigir os seguintes vídeos. Esse, a fáscia do antebraço, que é aquela articulação, aquela sindesmose que chama, para aquela articulação que liga o rádio e a una. Okay? Nesse vídeo eu falo que a inserção do bíceps é naquela sindesmose que tem entre o rádio e a una. Na verdade, a sindesmose que tem entre o rádio e a una chama membrana interóssea e não fáscia do antebraço. Fáscia do antebraço é um tecido fibroso que fica aqui. Eu posso botar aqui uma imagem para vocês desse lado, porque ali nós temos um tronco muito bem desenhado por mim. Então eu vou botar aqui. Então essa é a fáscia do antebraço e essa daqui é a membrana interóssea. Então, corrigindo essa informação, o bíceps ele vai se inserir lá na tuberosidade radial ou na cabeça do rádio e na fáscia do antebraço. Mas a fáscia do antebraço é diferente de membrana interóssea. No outro vídeo, esse daqui, a articulação do ombro, ela é composta por 5 articulações, 3 falsas e 2 verdadeiras. Errou! Eu falei nesse vídeo que existem 5 articulações, 3 falsas e 2 verdadeiras. Na verdade, são 3 verdadeiras e 2 falsas, tá? E depois, no decorrer do vídeo, eu continuo explicando quais são as falsas e verdadeiras, então para vocês não me gargalarem por estar errando, então corrigindo essa informação que foi errada. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Eu falei no último vídeo que nós iríamos terminar ali membro superior, poxa, só que ficou faltando inervação, ficou faltando vascularização. Então, se você acompanha meu canal, você quer que eu fale desse detalhe, você pode botar nos comentários ou mandar mensagem pra mim. Pra quem não sabe, o meu Instagram é esse daqui. Então, se você quer seguir lá, me seguir no Instagram, é livre, não é privado, então você pode ir lá e me seguir, tá? Então, vamos lá, gente. Nós vamos começar falando das vértebras. Nós temos, no total, 33 vértebras. Elas se dividem de acordo com o segmento em que estão. Por exemplo, na região cervical, nós vamos ter, aqui posteriormente, lógico, as vértebras cervicais. Na região torácica, aqui na região que nós temos a caixa torácica, nós vamos ter as vértebras torácicas. Mais inferiormente, as vértebras lombares, e aqui no desenho não está sendo evidenciado porque é na parte posterior, e esse desenho é uma visão anterior. Nós temos o sacro. De uma maneira geral, as vértebras elas têm características muito parecidas. No entanto, não é todas. Eu vou focar no final do vídeo naquelas vértebras que são mais diferenciadas. Então, a cervical é o primeiro segmento que nós vamos falar. Possui vértebras que se chamam atlas, axis. As duas primeiras têm esse nome diferenciado, então elas vão ficar para o final do vídeo. E as outras, C3, C4, C5, C6 e C7. C3 até C7, elas têm características parecidas com as outras vértebras, que é essa generalidade que eu falei no começo. Então, elas possuem processos transversos e possuem processos espinhosos para trás. Sempre o que está lateralmente vai ser o processo transverso e para trás é chamado de processo espinhoso. Eu vou mostrar uma imagem agora que está no YouTube de uma pessoa que está falando das características das vértebras, então vai ficar bem melhor para vocês visualizarem. Galera, nós estamos visualizando aqui a vértebra cervical, a vértebra torácica e a vértebra lombar. Então, comparando aqui os seus corpos, que é essa região aqui, as vértebras cervicais elas possuem corpos mais finos, tá vendo? Elas possuem processos transversos aqui, e forame transverso. Aqui, processos espinhosos bifurcados, não dá pra ver, porque nessa imagem não tá muito bacana. E aqui nós temos as fáscias articulares, que vão se articular com as vértebras de cima, no caso, atlas e axis, adiantando um pouco o conteúdo pra vocês, certo? Então, essa daqui sempre vai ser a vértebra cervical. Lembra, gente, que ela aqui, parece com o CID, né? Você é o vento debaixo das minhas pulgas, a alga do meu olho.
Quer ser minha parceira pra sempre? Tô terminando com você. O quê? A propósito, é bem diferente da sua foto do perfil. Este ano. Então a gente vê que parece com o Cid, né, da Era do Gelo, segundo a minha colega de turma. Depois das vértebras cervicais, então nós vamos ter as vértebras da coluna torácica, que são 12, T1 a T12. Elas têm corpos maiores quando comparados às vértebras cervicais, justamente porque elas estão mais embaixo. Embaixo vão ser maiores para suportar o peso das superiores. Os processos transversos delas também são presentes. Seus corpos são comparados ao formato de coração invertido. Na imagem que eu vou mostrar de novo para vocês, não está assim muito parecido com o coração, mas algumas pessoas dizem que tem um formato parecido com o coração invertido. Seus processos espinhosos têm a diferença de que são voltados para baixo e eles têm uma função muito importante, eles limitam a extensão da coluna torácica da pessoa. Então, por isso que a gente tem uma grande angulação de flexão de tronco e na hora de fazer a extensão a gente não vai tanto, porque os processos espinhosos eles vão limitar. Então, nós temos aqui as vértebras torácicas de uma visão lateral. Então, aqui nós estamos visualizando seu corpo, no caso está lateralmente, então por isso que não tem um formato de coração. Aqui nós estamos visualizando seu processo espinhoso para baixo. E aqui, nessa região, são suas facetas articulares para frente. E era para ter aqui no desenho também para trás, que eu não desenhei porque eu sou muito irresponsável e eu esqueci. Vamos ver o desenho para a gente comparar um pouco com a cervical. Então aqui do lado da cervical, que parece com o Cid, nós temos aqui a vértebra torácica, que tem um leve formato de coração em seu corpo, tem o processo transverso e tem o processo espinhoso para baixo. Como nós estamos visualizando uma imagem de cima, não dá para ver aqui, então o processo espinhoso dela é para baixo, o que diferencia ela da cervical, que é para trás, certo? Aqui nós temos uma região onde passa a medula. E um outro detalhe das vértebras torácicas, o qual eu não falei, é que elas se articulam com as costelas, então elas têm uma coisa diferente das outras que é chamada de face costal, tá? No meu desenho, cadê meu desenho? Não sei cadê meu desenho, tá aqui. Isso é uma vergonha. No meu desenho aqui dá pra ver bastante, então essa região aqui em cima e embaixo. Então essa região vai se articular com as costelas. E agora nós vamos falar das vértebras lombares. As vértebras lombares são compostas de L1 e L5. Elas têm os corpos mais grossos, como eu já falei no começo o porquê, então elas suportam um peso maior. Elas têm corpos mais grossos e elas têm corpos em formato de rim, são comparados com um rim. Elas têm processos transversos e têm processos espinhosos largos e achatados. Suas faces articulares são para dentro e para fora. Não possui face costal, porque a única que possui face costal para se articular com as costelas são as torácicas, tá? Aqui nós temos o corpo em formato de rim, processos transversos, faces articulares e processo espinhoso, largo e achatado. Vamos ver no vídeo. Aqui tá ficando cada vez mais fácil entender. Então, corpos largos quando comparado às outras. Tem processos transversos, face articular para dentro e para fora, embaixo. E atrás tem os processos espinhosos, que são mais grossos quando comparados aos outros e são para trás. Torácicas são para baixo, deles são para trás normalmente, tá? E por último, né, vamos falar das vértebras que são diferenciadas. Os C1, que é Atlas, e C2. Atlas não possuem corpo, possuem processo transverso, bifurcados e com forame transverso igual ao das outras cervicais. Possui tubérculo posterior ao invés de processo espinhoso e possui também face articular para cima e para baixo igual às outras da cervical. Tem aqui um desenho de Atlas. Processo espinhoso igual das outras. Tem aqui essa região chamada de tubérculo posterior e tem as facetas articulares para cima e para baixo. E essa região aqui é a face articular para o áxis, que é a vértebra de baixo, a C2, que tem um dente ao invés de um corpo. Então, o dente de áxis vai se articular por dentro dessa face articular que tem no Atlas. E assim vai formar a articulação atlanto-axial. Aqui o áxis, que possui dente, né? Possui os processos transversos. Aqui não dá para visualizar, possui lá atrás o processo espinhoso.
E para vocês visualizarem a articulação, tá aqui. É assim que ela se encontra com o ápice, certo? E superiormente vai ser o osso occipital, que vai se articular com o atlas. E inferiormente vem as vértebras cervicais. E por último, depois de todas essas vértebras que nós visualizamos, nós vamos ter um conjunto vertebral, que são as vértebras sacrais, que são fundidas. Elas existem de S1 a S5, tem algumas características diferentes. Vamos visualizar a imagem que eu vou falar um pouco sobre elas. Então, esse é o sacro, né? Tem um formato aqui triangular. Ele possui vértebras fundidas que são evidenciadas por essas partes mais altas aqui. A gente consegue identificar até onde vai cada vértebra, certo? Possui uma região dorsal e essa região fica para a parte posterior e, ao contrário, quando a gente vira essa vértebra, nós vamos ver a região pélvica, que vai ficar voltado para a pelve. Então, ele possui aqui os forames dorsais e, visualizando da frente, tem os forames pélvicos. Aqui, essa região é o cóccix, que também, junto com o sacro, faz parte do final ali da coluna vertebral. Essa parte aqui do sacro é chamada de crista mediana, crista intermédia e tem também as cristas laterais. Então, esse é o sacro. Superiormente vai se articular com as vértebras lombares, tem aqui a face articular lombosacral. Aqui lateralmente vai se articular com a pelve e aqui com o cóccix, região sacro-coccígea, região sacro-ilíaca. Então é isso, gente. Resumindo, nós temos várias vértebras que têm características semelhantes, mas também têm muitas diferenças. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima, pessoal. Um beijo!